A gente vai falar hoje sobre um cara chamado Leonardo da Vinci, um cara super famoso aí na história da arte. Ele foi um artista renascentista, inventor, várias outras coisas que a gente vai estar comentando aqui. É amplamente considerado uma das figuras mais importantes da história, da história das artes e da ciência, né? Algumas das obras mais famosas foram a Mona Lisa e a Santa Ceia. Eu estava fazendo um desenho aqui, a lápis, e aí bateu a curiosidade, né, de pesquisar um pouquinho mais e aí a gente resolveu compartilhar isso com vocês. Ele era um cara super cheio de talentos, um cara que tinha muitas habilidades, era engenheiro, músico, arquiteto, anatomista e inventor. Ele era um cara que estava realmente além do seu tempo. Bom, para quem não conhece, eu sou o Vanderlei Rocha, arte educador. Hoje eu vim para contar um pouquinho da história desse cara que foi um dos maiores, que já viveu entre nós, é claro, que eu sou super fã do Da Vinci. Para mim ele era o maior da história, né? Foi um homem que nasceu na Itália em 1452. Desde cedo demonstrou aptidão na sua adolescência, né? Leonardo foi fortemente influenciado por grandes personalidades da época, Lorenzo e Andrea del Verrocchio. Em 1469, com 17 anos, ele passou a ser aprendiz desse senhor que era o mais bem sucedido dos artistas daquele tempo. À medida que ele envelhecia, sua paixão pela arte e ciência aumentava também. Ele passou horas no estúdio e ateliês, nos liceus, aperfeiçoando todos os ofícios, experimentando técnicas. Então era um cara que era incansável, cara que se dedicou a vida inteira a estudar mesmo, a pesquisar. Ele era um cara que estava sempre pronto para aprender, e tanto que considerado um dos maiores gênios da história mesmo. Mas o que mais se destacou foi na pintura, né? Então, quando ele criou essas obras, verdadeiras obras de arte, né, que tem um valor inestimável, que é o da Mona Lisa. Da Vinci, cara, ele entendeu a beleza e a fragilidade da vida, assim, e procurou capitular e passar tudo isso nos trabalhos dele, né? E o legado dele vive até hoje, uma inspiração para a minha geração e eu acho que para gerações futuras também, como dedicação e paixão à arte mesmo, né? E assim, a incansável criatividade dele, que ele sempre procurava, pesquisava para conseguir passar isso nos seus trabalhos, era uma coisa que hoje, tipo, não se vê falar de ninguém que tem isso. Apesar de muitas realizações de vida, Leonardo da Vinci teve uma parcela assim de mistérios, né? E intrigas. Por exemplo, ele era conhecido por ser vegetariano, pacifista, incomum para aquela época. Nunca se casou, então ficava aquela questão sobre sexualidade. Para ele, acho que não fazia muito sentido. Tem muitas assim, questões ainda que sobre a obra da Mona Lisa, né? Sabemos também que essa obra foi uma obra que foi roubada por um museu ali por um funcionário do Museu do Louvre, e o cara foi preso no momento que ele tentava vender essa obra. Ele achava que isso era uma coisa que devia ser devolvido para a Itália, que era um patrimônio da Itália. Outro fato curioso, que ele era um cara canhoto, e naquela época ser canhoto era uma coisa absurda, né? Eles acreditavam que isso era um sinal do mal, tinha que ser queimado. E aí, graças a Deus, a gente não é assim hoje, né? Porque eu sou canhoto. Da Vinci também era conhecido pelo amor à natureza, os animais,
E ele sempre destacava isso nas obras de arte dele. Alguns dos desenhos ele sempre esboçava animais e destacava, mostrando as habilidades de observação. Ele foi um inventor com ideias, por exemplo, de máquinas voadoras e, cara, tanques de guerra e até de helicóptero. Ele tinha todo o desenho, assim, todo o esboço disso. Muito estudo. Embora muitas de suas invenções estivessem à frente do seu tempo, acho que na época nem material assim ele tinha que dava para construir muitas coisas. Mesmo assim, ele criou muita coisa.